Se flui calor de um corpo A para um corpo B, afirma-se que se flui calor entre dois corpos, é porque entre eles tem diferença de temperatura, e o calor sempre vai fluir espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A temperatura de A é maior que a de B. É essa, resposta alternativa A. Cuidado com frases do tipo desta da alternativa E, que diz que se flui calor de um corpo A para um corpo B, A tem maior quantidade de calor que B. O que o A tem e o que o B tem chama-se energia térmica. E aí um pode ter mais energia, maior quantidade de energia térmica que outro. Calor é apenas a energia que transita entre dois corpos. Então não tem o menor sentido dizer que um corpo tem calor, mais calor ou menos calor. Portanto, a alternativa E está absolutamente errada. Um corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente onde se fez o vácuo. Do lado externo, em ambiente a pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. As temperaturas dos corpos são diferentes. Corpo 1 e corpo 2, temperaturas diferentes? Então vai haver troca de calor entre eles. Você nota que quando o examinador destaca a existência do vácuo, é como se ele dissesse para você assim: olha, os corpos 1 e 2 têm temperaturas diferentes, mas tem vácuo. Gente, qual é o problema? Existe um processo que permite a transição de calor pelo vácuo chamado radiação. A transição de calor pelo vácuo é feita através de ondas eletromagnéticas. Sabe qual a velocidade com que uma onda eletromagnética transporta calor pelo vácuo? 300 milhões de metros por segundo. Então esse vácuo, em termos de transição de calor, em termos de propagação de uma onda eletromagnética, é vantagem, não é impedimento. Mas vamos terminar de ler. As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Não vou nem perder o seu tempo lendo as alternativas A, B e C. Na alternativa D, há troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por convecção. Vamos supor que o corpo 1 esteja mais quente. Como existe esse vácuo, a energia térmica é transferida através do vácuo por ondas eletromagnéticas, transição de calor por radiação. Vamos supor que a energia térmica transmitida por ondas eletromagnéticas do corpo 1 aqueça esse ar que está entre a campânula e o corpo 2. O ar aquecido dilata, o volume aumenta, a densidade diminui, o ar que está mais quente fica mais leve e sobe. Então a transmissão de calor não pode ser por convecção. Então não tem mais graça, só pode ser a alternativa E. Há troca de calor, porque tem diferença de temperatura, e a transferência através do vácuo só pode se dar por meio de radiação eletromagnética. Tem-se uma barra cilíndrica de comprimento L igual a 50 centímetros. E a base dessa barra cilíndrica tem uma área S igual a 10 centímetros quadrados. Uma de suas bases é mantida a uma temperatura de 100 graus Celsius e a outra é mantida em contato com a mistura de água e gelo a temperatura de 0 graus Celsius. A quantidade Q de calorias que passa de A para B em função do tempo é dada pela expressão, sendo T medida em segundos. Nessas condições, a quantidade de calor que passa em 1 segundo e a massa de gelo que se derrete em 40 segundos valem respectivamente. Deu o calor latente de fusão do gelo. Deu o comprimento, deu a área, deu a diferença de temperaturas e a equação. Substituição, Q, que é exatamente o que ele perguntou, vai ser meio vezes. Temperatura de A, 100 graus Celsius, temperatura de B, 0 graus Celsius, 100 menos 0, 100. Área de secção transversal, 10 centímetros quadrados. Ele pede a quantidade de calor que flui por segundo, então T igual a 1, e o comprimento da barra, 50 centímetros. Resultado, a quantidade de calor que atravessou essa barra cilíndrica por segundo, 10 calorias. E a segunda pergunta se refere à massa de gelo que fundiu ao receber a energia térmica transmitida pela barra,
Q igual a ml. A quantidade de calor que chega no gelo, a gente acabou de calcular. 10 calorias. Só que cuidado, 10 calorias a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Ele pergunta a massa de gelo que derreteu em 40 segundos. O gelo recebe 10 vezes 40 calorias. Isso vai ser igual a massa de gelo que fundiu, vezes 80 calorias por grama, que é o calor latente de fusão do gelo. Resultado, 5 gramas de gelo foram fundidos. Resposta certa, alternativa E. A figura representa um corte transversal numa garrafa térmica hermeticamente fechada. Ela é constituída por duas paredes. A parede interna é espelhada em suas duas faces e entre ela e a parede externa existe uma região com vácuo. Como se explica o fato de que a temperatura de um fluido no interior da garrafa se mantém quase que inalterada durante um longo período de tempo? A garrafa térmica é um clássico em questões de transição de calor. E é interessante porque em transição de calor a gente estuda processos para a energia térmica ser transmitida de um ponto ao outro entre duas regiões do espaço. O objetivo da garrafa térmica é exatamente o contrário. Uma garrafa térmica é apenas um recipiente que tem paredes duplas, entre as quais se produz o vácuo, e essas paredes são espelhadas tanto interna quanto externamente. O vácuo é a ausência de matéria. Então o vácuo está aí para dificultar os processos de transição de calor que necessitam de matéria, condução e convecção. Tanto a luz como qualquer outra onda eletromagnética, ao incidir sobre uma parede espelhada, reflete e não continua sua propagação. Então as paredes são espelhadas para impedir trocas de calor pelo processo de radiação. Resposta alternativa C. Uma pessoa que se encontra perto de uma fogueira recebe calor principalmente por convecção, condução e radiação. Junho, festa junina, festa de São João, tá aqui a fogueira. Só falta o sertanejo. Pronto? Isso não é um sertanejo, isso é um cowboy. Vamos procurar um sertanejo de verdade. Nossa, piorou. Está aqui um casal de cidade vestido para uma festa junina. O sertanejo caipira não é mendigo, não é palhaço. Vamos tentar de novo. Agora acertei. Isso é um sertanejo de verdade. A pele curtida pelo sol da seca, vestindo a sua melhor roupa, porque afinal de contas ele vai para a festa de São João. Esses graciosos pontinhos azuis que representam as partículas de ar que estão entre a fogueira e o sertanejo. As moléculas de ar que estão próximas recebem essa energia térmica. O ar que está sendo aquecido dilata. Como ele dilata, aumenta o volume e diminui a densidade. Ele fica mais leve e o que acontece com o ar quente, com o ar mais leve, sobe, levando a energia térmica para cima e não para a direita, que é onde está a pessoa. Portanto, transmissão de calor por convecção, impossível. Que tal transição de calor por condução? A molécula que recebesse a energia térmica da fogueira deveria ir passando essa energia térmica molécula por molécula até chegar na pessoa. Como a molécula recebe calor e vai embora para cima, e a vizinha que recebesse essa energia térmica também iria para cima, condução também nem pensar. O que resta para a gente? Transmissão de calor por irradiação ou radiação, onde ondas eletromagnéticas vão sair da região da fogueira que está mais quente e aquecer a pessoa que está à direita. Portanto, quando você está próximo de uma fogueira, aquele quentinho delicioso que você sente está sendo transmitido da fogueira até o teu corpo pelo processo de transmissão de calor por irradiação. O grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados na forma de hexágonos com uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor e é tão resistente quanto o diamante. Os pesquisadores
Agora eu não vou saber falar o nome dos caras, né? Gain e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 por seus estudos com o grafeno. A quantidade de calor por unidade de tempo que flui através de um material de área A e espessura D, que separa dois reservatórios com temperaturas distintas T1 e T2, é dado por essa expressão: φ igual K vezes A vezes a diferença de temperatura sobre D, onde K é a condutividade térmica do material. Considere que em um experimento uma folha de grafeno de área 2,8 micrômetro ao quadrado e D, que é a espessura, 1,4 vezes 10 a menos 10 metros, separa dois microreservatórios térmicos mantidos a temperaturas ligeiramente distintas, 300 e 302 Kelvin. Usando o gráfico abaixo, que mostra a condutividade térmica do grafeno em função da temperatura, obtenha o fluxo de calor que passa pela folha nessas condições. No gráfico, observa-se que para temperaturas próximas de 300 Kelvin, a condutividade térmica do grafeno é dado por 4 vezes 10 a terceira watt por metro Kelvin. Dados: a área do grafeno, a diferença de temperatura entre as superfícies e a distância entre elas. Essa diferença de temperatura 302 menos 300, eu já vou representar simplificadamente por 2 Kelvin. Do gráfico, a gente já tirou que a condutividade do grafeno é de 4 vezes 10 a terceira watt por metro Kelvin. Note que essas unidades são todas do Sistema Internacional. Portanto, a unidade de área que foi dada em micrômetro ao quadrado, a gente vai ter que transformar para metro ao quadrado. Lembrando que o micro é um prefixo de unidade que tem um valor que corresponde à potência 10 a menos 6, e lembrando que na unidade micrômetro não é apenas um metro que está elevado ao quadrado, é todo o micrômetro. Então, a gente vai ter, no lugar do micrômetro, 10 a menos 6 metros, tudo elevado ao quadrado. 10 a menos 6 ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, 10 a menos 12. Então, essa área vai ficar de 2,8 vezes 10 a menos 12 metro ao quadrado. A equação para o cálculo do fluxo foi dado: φ igual K vezes A vezes a diferença de temperatura sobre D. Substituindo os valores nessa equação e fazendo os cálculos com muito cuidado, porque está cheio de potência de base 10, obtemos que o fluxo através das superfícies do grafeno nesse microreservatório é de 160, como é Sistema Internacional, unidade joules por segundo.